Só quem é tímido sabe a dor de perder oportunidades incríveis por puro medo. O objetivo desse vídeo é te ajudar assim como eu fui ajudada. Fala YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Rai Figueiredo e esse é meu repertório comportamental. Seja muito bem-vindo. O que é a timidez? O que significa ser tímido? Se você não sabe, sinta-se privilegiado. Timidez é uma característica comportamental que se manifesta na inibição e desconforto social. Pessoas tímidas geralmente evitam contato com outras pessoas e podem sentir ansiedade, medo e insegurança em algumas situações que possam ser o centro das atenções. Pode ser um traço de personalidade natural ou pode ter sido adquirida como resultado de experiências passadas, o famoso ambiente. O seu ambiente pode ter te colocado nessa situação. Por exemplo, alguém que foi intimidado na época da escola pode se tornar tímido como forma de proteção contra eventos futuros que possam causar essa ansiedade social. Além disso, a timidez pode ser influenciada pela cultura e pela educação que é dada à pessoa, e pode ser muito mais comum em algumas sociedades do que em outras. Ser tímido pode ter até algumas vantagens, como a gente acaba sendo mais cauteloso em algumas situações e observando mais antes de entrar em alguma situação social. No entanto, a timidez também pode ter algumas consequências negativas, como a dificuldade de se relacionar com os outros e acabar perdendo várias oportunidades boas, tanto profissionais quanto sociais. Existem diferentes graus de timidez, que vai desde a timidez normal até a fobia social, que é muito mais perigosa. E a fobia social é um transtorno mental caracterizado por um medo intenso e persistente em situações sociais. Eu não me lembro exatamente quando que eu fiquei tímida, qual foi o processo, sabe? Mas quando eu percebi já era muito tarde, eu já estava tímida. Quando eu era criança eu cantava na igreja, fazia teatro, tocava violão e sempre fui de fazer amizade rápido. Essa parte da amizade é até hoje. Mas com o tempo eu comecei a me sentir mais retraída, com medo de me expressar. E isso foi mais depois dos 18. Aí eu fui tendo relações que foram me podando ao longo do tempo. Como uma relação abusiva que eu tive, que quando eu saí dela parecia que eu não tinha mais voz. Eu precisava beber muito para voltar a ser quem eu realmente era. Eu fiz um vídeo sobre os problemas que eu tive com álcool, eu vou deixar o link na descrição e no card também, quem quiser ver depois. Eu me sentia muito mais confortável em bares, parecia que ali era o meu lugar, sabe? Porque depois que o álcool entrava, eu conseguia ser eu mesma. Eu realmente aparecia. E para aliviar essa timidez, quando eu tinha algum flerte, eu bebia. Eu me lembro bem de uma vez que eu queria muito ficar com uma menina e a gente já tinha tido um primeiro encontro, e no segundo a gente foi numa festa. E para lidar com essa minha timidez extrema, eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito. Eu bebi muito. Ainda estávamos na fila da festa e eu já estava bêbada, eu estava em outro mundo. O que acabou piorando ainda mais minha situação, porque a timidez tinha passado. Mas eu fiz o favor de dar o PT na frente da menina e acabei passando o resto da noite dormindo no banheiro da balada. E ainda passei mal na frente dela. Que vergonha, cara. Depois disso eu continuei bebendo, mas eu nunca mais tomei um porre feio. E é óbvio que não deu certo com ela, né? Porque não tinha nem como ir pra frente depois daquilo. Se ela vê isso aqui, desculpa. Enfim, depois disso eu fui fazendo de tudo para aliviar essa minha timidez, porque aquilo me incomodou demais. Fiz terapia, comecei a me expor mais, conheci o reservatório de dopamina e vi tudo quanto era aula sobre o tema. Quando eu digo que o RD mudou minha vida, eu não tô exagerando. Você precisa conhecer o RD. Depois de alguns meses de RD e terapia e lidando melhor com a minha timidez, eu acabei sempre me expondo mais e evoluindo bastante. Tipo, se eu ficava com medo de alguma situação social, aí que eu ia mesmo, sabe? Eu enfrentava o meu medo e mostrava pro meu cérebro que aquilo não era uma situação de perigo real. Enfim, depois disso tudo, no meu primeiro ano de faculdade, eu tive que participar de um seminário de introdução à pesquisa. Era um paper sobre o câncer de mama triplo negativo. Enfim, eu precisava apresentar esse paper com um grupo. Eu assisti todas as aulas da RD que podia, preparei o meu texto e minha parte na apresentação. Eu treinei muito. Na hora de apresentar, eu quase tive um treco, uma tremedeira braba, suando, frio. Mas eu fui lá e apresentei assim mesmo. E ainda tirei um 10. Depois que eu apresentei, meu cérebro entendeu que aquilo não era realmente uma ameaça real. Nossa, abriu um novo mundo pra mim. Parecia que eu podia falar de tudo, sabe? Eu queria apresentar um trabalho por semana. Eu queria falar mais. E foi por isso exatamente que esse canal foi criado. Eu venho aqui, falo das coisas que eu gosto, sem o medo de me expor e querendo evoluir a cada dia mais. Enfim, eu tô passando de uma pessoa extremamente insegura pra falar em público pra uma pessoa cada vez mais falante. Embora a timidez tenha sido um grande desafio pra mim por um longo tempo, ao longo do tempo eu vim aprendendo a lidar com ela de uma maneira mais positiva. E para superar a timidez, o que eu faço? É importante perceber e entender a causa por trás desse comportamento e trabalhar para mudar esses padrões de pensamento. Algumas estratégias que podem te ajudar incluem participar de atividades sociais e a buscar ajuda profissional, como a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Identifique a fonte da sua timidez, tenta entender o porquê você é tímido. É porque você tem medo de ser julgado? Ou porque você não se sente confiante o suficiente
proficiente nas suas habilidades, a gente precisa compreender a fonte para poder tratar. Pratique exposição gradual, de preferência com a ajuda de algum profissional bem capacitado. Foi o que eu disse, a terapia cognitiva comportamental pode te ajudar a isso. Comece a se expor de maneira gradual a situações que te deixem tímido, tipo, dá bom dia pro porteiro, dá bom dia na padaria, pergunta as horas na rua. E quando você for se sentindo mais confortável, tenta ir ampliando esse círculo social e a participar mais desses eventos sociais e atividades profissionais. Construa sua autoconfiança e trabalhe a sua autoestima. Faça algumas coisas que você gosta e que te ajude a sentir bem consigo mesmo. Tenta não se comparar com os outros e ser mais racional pode ser uma ajuda e tanto. Aprenda a se comunicar de forma mais clara e assertiva. Isso inclui habilidades como contato visual, ouvir atentamente, fazer perguntas e participar das conversas. Ler livros ou fazer cursos sobre habilidades sociais pode te ajudar muito. Não se culpe por ser tímido ou introvertido. Você tem que aceitar suas limitações e não se forçar além da conta. E o mais importante, nunca perca a oportunidade de falar em público. Nunca. Qualquer oportunidadezinha que você tiver de falar em público, vá lá e fala. Lembre-se que as mudanças levam tempo e é muito importante você ser gentil consigo mesmo e ter paciência. Superar ou diminuir a timidez pode ser um caminho em tanto. É um grande desafio, mas os resultados são, uma delícia. Você só precisa de dedicação e paciência. Você pode desenvolver as habilidades que sempre sonhou e se livrar dessa timidez que te traga. Claro, se isso te incomoda, né? Entendido? Espero que sim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Muito obrigada pela sua atenção. Um abraço.